Olá pessoal, bem-vindos ao canal Serjão Matemática. Resolução da prova do Enem 2020, caderno azul, questão 152, questão sobre porcentagem envolvendo volumes de paralelepípedo. Me acompanhe, vem comigo, olha só. Pessoal, veja bem, vamos lembrar aqui alguns tópicos importantes de porcentagem. Primeiro passo aqui é a leitura, sempre grifando ali o enunciado. Vamos lá. Um processo de aeração, que consiste na introdução de ar num líquido, acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira um líquido dos tanques T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%. Aumenta o volume do líquido em 15%. Então, após passar por A1, ele é aumentado 15%. Pessoal, vamos lembrar aqui em cima como é que é aumentar 15%. 15%. Se eu tiver um valor X aqui em cima, olha aqui, ó, aqui em cima, X, aumentar 15% é eu somar 15% de X. Isso é o mesmo que eu fizer assim, ó, é o mesmo que eu disser assim, ó, 1x mais 15% é 0,15. Né? De onde surgiu esse um valor de X. E 1x mais 0,15x é 1,15. Tá aqui, ó, 1,15. Bem aqui em cima de mim. Então, aumentar em 15% é o mesmo que eu multiplicar por 1,15. Então, o valor de T1 que ele sai aqui, ó, após passar por A1, ele aumentou 15%. Então, eu vou multiplicar por 1,15. Seria o valor do volume T1 vezes 1,15. Isso significa para mim o quê? Um aumento no que estava antes, aumentou 15%. Pessoal, continuando a leitura. Em seguida, pelo aerador 2, ganhando novo aumento de volume de 10%. Pessoal, então eu vou passar pelo aerador 2 e vou ganhar mais 10%. Aumentar mais 10%, pelo mesmo método aqui, é eu multiplicar por 1,10. Então, ao passar aqui por A2, este resultado agora eu vou multiplicar por 1,10. Então, tá aqui, ó. Então, tá aqui o anterior vezes 1,10, que é o anterior aumentado de 10%. Então, se eu quiser aumentar 10% de algo, é eu pegar esse algo e multiplicar por 1,10. Aumentar 15%, eu multiplico por 1,15. Aumentar 20%, eu multiplico por 1,20. Aumentar 50%, eu multiplico por 1,5. Pois bem, então, deste modo, então, quanto fica agora 1,15 vezes 1,10? Eu tenho que fazer a conta. 1,15 vezes 1,10. Então, tá aqui, 1,15 vezes 1,10. Vem aqui, ó. 0 vezes 5 vai dar 0. 0 vezes 1 vai dar 0. 0 vezes 1 vai dar 0. 1 vezes 5 vai dar 5. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Então, somando, eu tenho 0, 5, 6. Olha, eu tenho esses números. Como eu tenho 4 números depois da vírgula, então eu tenho 1, 2, 3, 4. 1,265. Então, significa falar que este 1,15 vezes 1,10, ele está multiplicado agora, ele é 1,265. O que quer dizer isso? 1,265. Isso quer dizer que ele aumentou 26%. Aumentou 26%, aqui ó, aumentou 26%. 1,26. Então, ele sai daqui esse T1, esse volume, aumenta 15%, depois aumenta mais 10%. Quando ele chega aqui em T2, ele aumentou 26,5%, 1,26. 26,5%. Esse 1 aqui é uma vez o valor anterior. Depois da vírgula, o 265 é 26,5% de aumento. Então, repare que esse volume 2 ele foi aumentado, né? Vamos continuar a leitura aqui embaixo, pessoal. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que as bases de T1 têm comprimento C, largura L. Então, está aqui um comprimento C e a largura L. E a base T2 tem comprimento C sobre 2, esse pedacinho aqui ele é menor. Eu coloquei a altura aqui do T1 como X, tá? O comprimento C sobre 2... largura 2Ls, largura 2Ls. E essa altura aqui eu vou chamar de Y. Aqui está. Para finalizar o processo de aeração, sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna do líquido
A altura da coluna do líquido que já saiu de T1, denotada por X, e a altura da coluna do líquido que chegou em T2, denotada por Y. Então, repare que sai daqui o T1, passa por B, passou por A1, ele aumentou 15%, ele foi aerado. Passou por A2, ele acrescentou mais 10% do anterior. Cuidado, hein, gente? Aumentar 15%, aumentar 10% não é aumentar 25%. Não é a letra B. Não é a letra B, hein, pessoal? Aumentar 15%, depois aumentar 10% não é aumentar 25%. Aumentar 15%, depois aumentar tudo 10% em cima do anterior é aumentar 1,265. Está aqui a relação, ó, 1,265. Pessoal, vamos calcular esse volume aqui, ó. O volume é... Como é que fica esse volume? Como é que fica este volume? O volume é base vezes altura. Então, fica L vezes C, base, lado vezes altura. É um prisma, né? Base vezes altura. Do outro lado, como fica? Base, que é C sobre 2 vezes L. Está aqui L vezes C sobre 2 vezes altura Y. Eu vou cortar aqui o 2 com 2. Eu vou simplificar o L com L. Está aqui. Eu vou cortar esse C também, simplificar o C com C. Sobrou o quê? Sobrou X vezes 1,265 e de lá sobrou só o Y. Arrumando isso aqui, né, passando esse coeficiente para frente do X, eu tenho esta relação, né? Esta relação, quer dizer, eu não arrumei, né, só troquei de lugar. Está aqui a alternativa de letra A. Então, esse Y vai ser 1,265 vezes o X, alternativa de letra A. Pessoal, questão de porcentagem com volume de paralelepípedo. Se fez sentido para você, se inscreve, dá um joinha para mim, ativa as notificações e deixe o seu comentário. Pessoal, o seu comentário é muito importante para mim. Grande abraço, Sérgio Matemática.